Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor lá no Salmo de número 127. Na sequência do Salmo de Romagem, estamos expondo esses salmos. Então convido-os a abrir o Salmo, irmãos, 127, que será o texto do sermão desta noite. Salmo de número 27. Ouça com fé que diz assim, Salmo 127. Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que pelosamente igrejardes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Oremos, irmãos, pedindo a bênção e a iluminação do Senhor. Senhor, nós estamos diante da sua bendita palavra. E nós sabemos que a sua palavra, ó Deus, ela é infalível, ela não contém falhas. Ela é inerrante, não há absolutamente erro nenhum, Senhor. E ela é autoritativa, Senhor Deus, para nossas vidas. Por ela, ó Deus, nós somos instruídos, exortados, consolados. Ó Deus Santo e bendito, ajuda-nos. Que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ó Deus. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de mim, use-me como instrumento em tuas mãos. Que o Senhor me dê clareza de pensamento. Que o Senhor, ó Deus, me conduza a explicar a palavra do Senhor com fidelidade e aplicá-la, ó Deus, de forma correta aos nossos corações. Para a tua glória, Deus, e para a edificação do teu povo. Em nome de Jesus, o suplico ao Senhor. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que em todas as áreas de nossas vidas existem ordens de prioridade. Por exemplo, tem pessoas que organizam a sua agenda diária, ou agenda semanal, mensal ou anual, e vai organizar, irmãos, a agenda conforme as suas prioridades, colocando aquilo que é mais importante. E esse salmo, irmãos, o Salmo 127, ele nos ensina exatamente isso, que o Senhor, o Deus da aliança, ele deve ser o centro de nossas vidas. Ele deve, irmãos, ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. O Senhor, irmãos, ele vem na frente de tudo. 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 O Senhor vem em primeiro lugar. E nós vimos, irmãos, no último sermão, que o Salmo 126 vai mostrar isso, que o povo de Israel foi levado para cativeiro, foi levado cativo, em especial a gente viu isso para o cativeiro babilônico, passou 70 anos lá. E o Senhor, irmão, de forma graciosa, fez com que o povo voltasse à terra prometida. Salmo 126 vai nos ensinar isso. E o Salmo 127, irmãos, ainda está nesse contexto, porque quando o povo volta do exílio, o que o povo tem que fazer lá na terra prometida? Reorganizar a vida. Tem que construir casas, tem que construir o templo. E esse salmo, o Salmo 127, irmãos, vai nos colocar exatamente isso, que o povo deveria reorganizar toda a sua vida, colocando Deus como prioridade. Senhor, se o Senhor não edificar, se o Senhor não for aquele que toma o primeiro lugar em nossas vidas, irmãos, a nossa vida não vai caminhar bem. E nós sabemos, irmãos, que o exílio ele se deu por conta da idolatria. O povo abandonou o Senhor, o povo quebrou a lei. O povo de Deus, irmãos, antes do exílio, despreza a lei de Deus. Desprezou os profetas que o Senhor levantou para anunciar uma mensagem de juízo. O povo, irmãos, fez tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Por exemplo, havia corrupção moral e injustiça antes do povo ser exilado. Então, corrupção, irmãos, e injustiça social não é de hoje. É
é de todos aqueles que não têm o Senhor, ou que abandonaram o Senhor. E aí você vai ver, antes do povo ser levado cativo, que o povo, irmãos, se envolveu em falsa adoração. O templo do Senhor foi profanado. E tudo isso levou o povo ao cativo. Juízo de Deus. O povo pecou. E o povo, irmãos, estava voltando do cativeiro, e o povo deveria reconstruir a sua vida. Mas sempre colocando o Senhor em primeiro lugar. Esse salmo vai nos ensinar isso. É tanto, irmãos, que o autor desse salmo, claro, né? Olha o título aí, Cântico de Romagem de Salomão. Mas não só pelo título, irmãos. Veja que no verso de número 2, o salmista vai dizer que o Senhor, aos seus amados, Ele o dá. O termo aqui, irmãos, aos amados, nos remonta ao primeiro nome de Salomão. Se os irmãos tiverem lembrado, em 2 Samuel, capítulo 12, 25, Salomão recebe um nome, Jedidias. Jedidias não significa amado do Senhor. Então, pelo título, eu digo isso, irmãos, porque o título de Salomão vai ter muitos estudiosos fazendo confusão, dizendo que não é Salomão. Mas o contexto, irmãos, mostra que de fato é Salomão. É tanto que o contexto vai mostrar tanto uma edificação de uma casa, quanto a edificação do templo do Senhor. Porque os irmãos sabem que casa também, irmãos, era um sinônimo para o templo do Senhor. Casa de oração, casa do Senhor. Então o contexto vai nos ensinar isso. Que Salomão, irmãos, ele está falando sobre edificar a casa, edificar o templo. E aí, irmãos, o que é que aconteceu? Esse salmo, o Salmo 127, ele foi reunido e foi incorporado na seleção que nós aprendemos alguns domingos, né? Que é os salmos de romagem. Vários salmos, irmãos, foram reunidos, né? A gente viu isso, do Salmo 120 até o Salmo 134. Então, pegou esses salmos e juntou. Por quê, irmãos? Porque o povo que estava voltando do exílio, irmãos, o povo era peregrino. E o povo deveria aprender, como Salomão está ensinando aqui, que quando eles forem reconstruir a vida deles, o templo, as casas, eles tinham que ter essa ideia muito clara e somente. O Senhor deve ter prioridade. O Senhor deve tomar o primeiro lugar do meu coração. Esse salmo vai ensinar isso, irmãos. A lição é muito simples. Sem a ajuda de Deus, não é possível reconstruir a casa, ou reconstruir a sua vida, ou mesmo reconstruir a nação. Os irmãos lembram que aqui o contexto é do povo voltando do exílio. Então Salomão está ensinando ao povo que, olha, sem o Senhor, sem a ajuda do Senhor, sem o Senhor ser o centro, vai ser em vão a edificação de uma casa. Vai ser em vão a edificação de uma cidade. É por isso, irmãos, que devemos confiar no Senhor. Enquanto nós vamos desempenhar as nossas tarefas, aquilo que o Senhor nos deu para fazer. Mas nós confiamos não em nosso braço, mas confiamos no Senhor. É esse salmo que vai ensinar isso. E a divisão, irmão, desse salmo é muito simples. Verso 1, verso 2... vai falar sobre a bênção do Senhor sobre o trabalho, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos empreendimentos. E o verso 3 ao verso 5, irmãos, vai falar da bênção do Senhor sobre a família. É uma divisão muito simples. Então peço aos irmãos que voltem os olhos para o texto. Vamos começar, irmãos, a exposição. Então esse primeiro tema, do verso 1 ao verso 2, Salomão vai nos ensinar, irmãos, a bênção do Senhor sobre o nosso trabalho. Se o Senhor, ele começa, não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Os seus amados ele dá enquanto dorme. Então vejam, irmãos, que a mensagem do salmista, ela é muito direta.
Não tem rodeios. Olha, se o Senhor não estiver conosco, tudo que nós fazemos neste mundo não terá valor algum. Se o Senhor, irmãos, não estiver conosco, tudo que formos fazer será inútil, será em vão. É por isso que ele começa, se o Senhor, ou inútil. E veja, ele começa, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Então veja, irmãos, que é possível edificar sem o Senhor. Mas é uma edificação que não vai permanecer. É tanto, irmãos, que Salomão, quando ele usa o termo casa aqui, ele não apenas quer dizer em termos físicos. Ele está falando simplesmente de uma casa, porque os irmãos sabem e conhecem a história que quando Salomão construiu o templo, ele não só construiu o templo, ele construiu também a sua casa, vários palácios. Salomão, irmãos, ele tem em mente aqui não somente o edifício físico, mas também a ordem e o governo de uma família. A ideia aqui, irmãos, não é só de uma casa física, mas é de uma família. Lembra de Josué, lá no capítulo 24, verso 5? Lembra o que ele diz para o povo? Ele diz o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando da casa de tijolo ou de massa, né? Nem sei a casa era feita, né? De barro. Enfim, ele não está falando, irmãos, de uma casa física. Ele está falando de sua família. Eu e toda a minha família vamos servir ao Senhor. Essa, irmãos, é a ideia de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, a família, tudo, em vão trabalhos que a edificam. E o que é, irmãos? Edificar em vão. Em vão edificar. O que é isso? Estou usando aqui, irmãos, o reverendo Nicodemos que nos ajuda, dizendo o que significa edificar em vão. Primeiro ele coloca que o projeto, ele não vai chegar ao fim. Pode até começar, mas ele não vai concluir aquele projeto. Por quê, irmãos? Porque é o Senhor, irmãos, quem nos dá saúde. É o Senhor, irmãos, que controla as circunstâncias. E aqueles que querem edificar sem o Senhor, talvez eles não edifiquem. Talvez eles não edifiquem. Lembra da Torre de Babel? O pastor Nicodemos até coloca isso, né? O que foi que aconteceu com o empreendimento deles? Eles começaram a edificar a torre, mas eles concluíram a torre? Não. O Senhor desceu e confundiu a língua e trouxe juízo para ele, porque o Senhor não estava com eles, irmãos. Eles começaram a edificar, mas eles não terminaram. Talvez, o pastor coloca novamente, talvez você chegue até a conclusão, mas você não vai desfrutar desse projeto. Abra comigo, por favor, Eclesiastes. Ele usa esses dois textos que eu acho fantásticos. Que uma edificação em vão é o seguinte: você pode começar um projeto e concluir, mas você não vai desfrutar dele. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 2, verso 26. A gente vai ler esse verso, depois pula lá para o capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 2, verso 26, diz o seguinte: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Capítulo 6 agora, irmãos, verso 2 do livro de Eclesiastes. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come. Também isto é vaidade e grave aflição. Ou seja, irmãos, tem pessoas que vão até construir, mas é para outros usufruir. Ele não vai, ele constrói a fim de usufruir, mas ele não vai usufruir, porque ele edificou em vão. Porque veja, irmãos, tem pessoas que trabalham para edificar as suas vidas de forma desenfreada, buscando paz, buscando sossego. Lembra quando Jesus conta da parábola de um homem que tinha
um celeiro, e ele juntou, aí falou, vou destruir esse celeiro e vou construir um maior. E vou juntar muitas coisas. O que acontece, irmãos, quando ele junta tudo? O que Deus disse para ele? Falou, hoje te pediram a tua alma. Então vejam, a ganância fez com que ele fizesse tudo aquilo, trabalhasse feito doido, procurando depois ter descanso e de paz. Mas foi exatamente o dia que Deus chamou ele para prestar contas. O que ele tinha? Nada. Então vejam, irmãos, se o Senhor, irmãos, não estiver conosco, nossas empreitadas serão em vão, serão inúteis. Mas veja que o salmista, irmãos, ele coloca outra situação. Se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. E o mesmo acontece aqui com teve, irmãos, casa para a cidade. Né? É o termo aqui, não só para a cidade, mas está falando com a vida como um todo. Em vão, irmãos, guarda aquele que não tem o Senhor. Ele vai vigiar em vão. Porque se o Senhor não guardar, acabou-se. Lembra que o povo está voltando, vai ter que reconstruir toda a cidade que estava em destruição por conta do exílio. E o povo, irmãos, enfrentou inúmeros inimigos. Esdras e Neemias já nos ensinaram isso. Tinha pessoas que não queriam que o povo reconstruísse a cidade. Estava atrapalhando toda hora a obra. É tanto, irmãos, que Neemias, no capítulo 4 e no capítulo 7, ordena que guardas vigiassem a cidade 24 horas. Então vai proteger a cidade. E aí aquele texto, né, famoso, onde ele fala, olha, o povo deve ter a espada na mão e a pá na outra mão. É trabalhando e se protegendo. Mas veja, irmãos, o que o Salmo está falando, olha, se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não cuidar, não proteger, em vão vigiar a sentinela. É claro, irmãos, que o texto não está nos ensinando que devemos ser imprudentes, que não devemos ter prudência. É claro, irmãos, que eu não sou louco de dizer assim, olha, está vendo? O que o texto está me ensinando é que eu vou chegar em casa, vou deixar todas as portas abertas e vou dormir, porque se o Senhor não guardar, em vão eu vigiar. O texto não está nos ensinando isso, irmãos. Eu seria louco de dormir de portas abertas. Por mais que a Carol aqui seja uma cidade tranquila, eu acho. Não sei os irmãos que moram aqui não entendem. É claro, irmãos, que o texto não está nos ensinando isso. Ele não nos ensina a sermos tolos, mas a sermos prudentes. É tanto que nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Olha, você tem que colocar proteção na sua casa, alarmes, trancar as portas antes de dormir, orar no Senhor, nos protege. Já tranquei todas as portas. Só que em última instância, irmãos, se o Senhor não nos proteger, tudo aquilo ali vai ser em vão. É por isso, irmãos, que o salmista está nos ensinando, olha, nós confiamos não porque nós vigiamos. Nós vigiamos porque confiamos que o Senhor está nos guardando. Essa é a ideia aqui, irmãos. Se o Senhor não guardar a cidade, se o Senhor não guardar a nossa vida, tudo vai ser em vão. Tudo. Irmãos, lembra, é o Senhor que controla as circunstâncias. É o Senhor, irmãos, que controla tudo. Se não for o Senhor nos guardando, todo o nosso esforço será em vão. E aí, irmãos, ele continua. E aí coloca verso 2, falando, irmãos, de um trabalho sem Deus. Daqueles que trabalham duramente sem Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá, enquanto dorme. Então vejam, irmãos, seguindo aqui o pastor Nicodemus, de forma muito sábia, ele diz o seguinte, olha, é inútil, né?
mesma coisa, se o Senhor, né? Então ele vai trazer esse paralelo. É inútil edificar sem a bênção do Senhor. Sem o Senhor. É inútil vigiar sem a bênção do Senhor. Assim, irmãos, como é inútil acordar cedo, dormir tarde, sem a bênção do Senhor. O que Salomão está dizendo aqui, irmãos, é o seguinte: olha, não adianta você acordar cedo e você dormir tarde, ganhar penosamente o pão. Se o Senhor não for por você, vai ser inútil. É inútil trabalhar duramente sem a bênção do Senhor. É lógico, você não vai conseguir dormir. Aquele que só pensa em trabalho, ele não vai dormir. É tanto que em uma outra versão, a NVI, aos seus amados, ele dá o sono, que é a mesma ideia. Aqueles, irmãos, que trabalham duramente, mas que confiam na providência do Senhor, eles conseguem descansar. Já aqueles que trabalham duramente e não confiam na providência do Senhor, eles não descansam. Por que eles não vão descansar, irmãos? É simples, irmãos. O coração cheio de ganância e de preocupação e de ansiedade para querer ganhar mais. Não vai descansar. E o Salmo está dizendo: olha, é tudo em vão. Todo esforço em vão. Se o seu objetivo é simplesmente ganhar dinheiro, trabalhar feito doido, a Bíblia está dizendo que o que você está fazendo é inútil. É em vão. Veja, irmãos, que ele diz: olha, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. É claro, irmãos, que a ideia aqui não é que crente não vai trabalhar. Não, está vendo aqui? O salmista está dizendo que o Senhor dá enquanto aqueles dormem. Então eu vou ficar dormindo aqui e esperar o Senhor derramar o pão do céu. O texto não está ensinando isso, irmãos. Ao contrário, né? A Bíblia faz ele nos exortar contra a preguiça, né? Vai ter com a formiga preguiçoso. Paulo diz, né? Aquele que não quer trabalhar, que não coma. A ideia é exatamente essa, irmãos. Aqui há um contraste entre uma pessoa que trabalha duramente, só que ela vive para o trabalho. Em contraste com aquele que trabalha duramente, mas que ele descansa na providência do Senhor. É tanto que ele consegue dormir tranquilamente. Descanse. Veja, irmãos, muitas pessoas, elas trabalham dia e noite para preencher o vazio no coração. Porque lá no trabalho, ela se sente um pouco realizada, buscando paz e alegria, mas elas não encontram. Elas vão morrer de trabalhar, mas elas não vão encontrar o descanso e a paz, irmãos. Que só temos quando nós, irmãos, descansamos na providência do Senhor. Não tem para onde correr. E o desafio do Salmo 127, irmãos, é exatamente esse. Olha, é colocar o Senhor como centro de nossas vidas. É colocar o Senhor, né? É buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas não só as nossas vidas, né? Ele vai e muda. E o verso 3 começa a falar, irmãos, da bênção do Senhor sobre a família. Herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Infelizmente, irmãos, a tradução, ela perde uma partícula do hebraico, que começa lá no verso 3. Né? Antes de herança do Senhor, vem um termozinho, irmãos, que significa, preste atenção. Né? Eis que os filhos, chamando a atenção, olha, tomem nota do que eu vou falar agora. Tome nota, a edificação de uma família, em última análise, uma dádiva do Senhor. Preste atenção, herança do Senhor são os filhos. Nossa tradução, infelizmente, perdeu isso. Mas veja, irmãos, que o verso 3 vai falar
da bênção do Senhor sobre os pais. Nós gostamos, irmãos, desse versículo, né? Muitos até conhecem de cor, né? Muitos conhecem de cor. Mas o que o Salomão quer dizer, irmãos? Quando ele diz que herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão ou sua riqueza. Há duas maneiras de interpretar. Tá? A primeira delas, irmãos, é o seguinte: olha, os filhos são uma herança do Senhor para nós. A ênfase é o quê? Os filhos, eles são presentes dados por Deus aos pais. Então o filho é um presente que Deus nos deu. A outra interpretação, irmãos, é o seguinte: olha, os filhos são herança que pertence ao Senhor. Herança do Senhor. Ou seja, a ênfase é onde? É que, por mais que os filhos estejam conosco, eles pertencem a Deus. Não é nosso. É por isso que Salomão está falando nessa ideia aqui, irmãos. É herança do Senhor. Nós somos apenas administradores. Eles pertencem ao Senhor e não a nós. E não a nós. E Salomão sabia muito bem, irmãos, porque você vai ver, por exemplo, lá em Levítico 25, 23, dizendo o seguinte: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Salomão sabia, irmãos, que a terra não pertence a ele, pertence ao Senhor. Eu falei isso pela manhã, geralmente a gente fala isso, né? O meu carro, né? A minha moto, o meu trabalho, não é nosso, irmãos. É do Senhor. Nós estamos aqui como mordomos. É por isso que tem que usar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para a sua glória. Então vejam, irmãos, Salomão está dizendo o seguinte: olha, os filhos pertencem ao Senhor. É herança do Senhor, que Ele nos dá de forma graciosa. Olha o que o pastor, irmãos, o pastor Matthew Henry, ele diz: se os filhos são negados, é Deus quem os nega. Gênesis 20, 30, verso 2, né? Quando uma mulher, esqueci o nome, ela pede um filho, né? Me dá um filho, senão eu morro. Eu esqueci o nome dela agora. Aí diz: olha, se os filhos são negados, é o Senhor quem nega. Se os filhos são concedidos, é Deus quem os concede. E eles são para nós o que Deus os faz ser: conforto ou cruz. Irmãos, quando nós falamos sobre filhos ser uma bênção do Senhor, deveríamos, irmãos, ficar escandalizados ao ver muitos crentes atuais e de como eles veem os filhos. Por mais que eles conheçam, irmãos, esse texto: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre são galardões. Só que muitos crentes, irmãos, veem os filhos não como herança do Senhor, não como pertencendo ao Senhor, mas como peso, como maldição. Talvez eles não falem isso. Não, pastor, eu nunca falei isso. Mas no íntimo pensa. E diz o seguinte: olha, depois do filho, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. A culpa é dele. É ele que está atrapalhando a minha vida. É ele que está estragando a minha vida. E o filho, irmãos, não se torna mais aquilo que é uma herança do Senhor, mas um peso. Muitos, irmãos, hoje, muitas mulheres especialmente, não querem ter filhos para não estragar o corpo. Não vou estragar o meu corpo. Isso é um tipo de pensamento, irmãos, diabólico. Mas saiu dos lábios de muitos crentes. Outros ainda apresentam inúmeros motivos para não ter filho. Olha, eu não quero ter filhos porque eu não tenho condições. Eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho condições psicológicas. Outros simplesmente dizem assim: olha, eu não quero. Não importa o que Deus diz. Não importa. Eu não quero. Apenas resolvi não dei. Irmãos, é fato que tem pessoas, né, tem casais,
que humanamente falando, são impossíveis de ter. Eu não estou dizendo esses que não podem ter por alguma enfermidade. Mas eu estou dizendo aqueles, irmãos, que se você analisar o desejo, né, a motivação, você vai descobrir que são motivos pecaminosos. Talvez alguns vão apresentar, olha, talvez até não digam, né? Mas eu não quero ter filho porque eu tenho preguiça. Porque ter filho, pastor, eu vou ter que fazer algumas coisas que eu detesto. Que é levantar cedo. Então não quero ter filho. Quando isso revela, irmãos, o pecado da preguiça. Não, eu não quero ter filhos porque a atenção da minha esposa vai ser dividida. Agora vai ser para o meu filho. E eu quero a atenção só para mim. Alguns homens pensam assim, irmãos. Não quero ter filho porque se eu tiver uma filha, ela está pegada no marido e eu quero a atenção dele só para mim. Está vendo, irmãos? Que são motivos, irmãos, pecaminosos. Isso sim, irmãos. Tais pensamentos deveriam sim nos escandalizar. E não vir para a igreja de bermuda e chinelo. Não escandalizei, o irmão veio para a igreja de bermuda. O irmão deveria pegar roupa. Não está de bermuda e chinelo. Nem sabe, às vezes o irmão está com a roupa suja. Não, esse aqui escandaliza. Mas pensamentos desse tipo não escandaliza, né? Eu vou nem citar, irmãos, aqueles pais que têm muitos filhos e usam eles como produto. Como produto, para arrecadar dinheiro. E aí sai até uma influência aí, causou um maior tumulto aí nas redes sociais, para eu estar acusando, né? Acusando não, né? Mostrando que um monte de pais estão usando seus filhos para ganhar dinheiro. Usam as crianças não como herança do Senhor, como pertence ao Senhor, que deve viver para a glória do Senhor, mas como um produto para ganhar dinheiro. Porque são preguiçosos e não querem trabalhar. Né? Então, preferem ganhar dinheiro através da internet. E aí, veja, irmãos, como é que o salmista, no verso 4, ele vai falar de uma multidão de filhos, tá? Como flechas da mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É o verso 5 que ele vai falar, né? Então vejam, aqui traz uma exortação para aqueles que são pais. Porque vejam, uma flecha na mão de um guerreiro, ela faz um estrago, né? Um guerreiro treinado, ele sabe acertar o alvo. Se você colocar uma flecha na minha mão, não vai acontecer nada. Eu não sei nem atirar com aquelas espingardas de parque, né? Sou ruim. Mas uma flecha, irmãos, na mão de um guerreiro, ele é algo valioso. Ele vai atingir o alvo. E a ideia do salmista é o seguinte, irmãos, olha, os filhos, eles são flechas. E os pais, como guerreiros, como pessoas bem treinadas, eles vão lançar os filhos ao mundo. Para que lá onde eles estiverem, eles possam glorificar o nome do Senhor. Porque os filhos, irmãos, não pertencem a nós. Se pertence ao Senhor. Meu filho vai ficar aqui, debaixo da minha asa, até morrer. Não, ele tem que voar. E onde ele estiver, glorificar o nome do Senhor. E veja, irmãos, que o verso 5 ele fala, feliz, né? Bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. A aljava aqui, irmãos, era uma espécie de bolsa, tá? Onde se guardava as flechas, né? Então a ideia é essa aqui, olha, feliz é o homem que tem muitas flechas. Esse não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a portas. E nós sabemos, irmãos, que na época bíblica, filhos eram desejados, diferente dos dias de hoje, né? Mas mesmo, irmãos, filhos, os pais, eles dependiam dos filhos. Na verdade, eles vão depender dos filhos para eles ficarem velhinhos, né? Assim como nos dias de hoje, irmãos. Essa verdade, ela continua nos dias de hoje. Muitos filhos. Eu só tenho uma flecha. Mas rolo. Porque lembra, quem é que dá os filhos? É o Senhor. Ele dá, irmãos.
Ou ele, se ele não quiser dar, ele não vai dar. Às vezes a gente conversa, né? O Senhor só nos deu um esteiro, a gente queria mais. E aí, de vez em quando eu falo, né? O Senhor foi bom que nos deu um, poderia nos dar nenhum. Mas vejamos que a ideia aqui é exatamente essa, olha. Um homem feliz, ele tem muitas flechas. Por quê, irmãos? Porque nessa época aqui, irmãos, um pai, ele poderia enfrentar um inimigo, né? Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Então a imagem é o seguinte, irmãos. Lá da porta, nós aprendemos isso lá no livro de Ruth, que a porta, irmãos, era o tribunal. Era onde as coisas eram resolvidas. Então esse homem, ele não vai ser envergonhado quando ele for convocado ao tribunal. Por quê? Porque ele vai com seus filhos lhe protegendo. Porque essa, irmãos, é a função dos filhos. Quando eles estiverem, quando seus pais estiverem mais velhos. Protegê-los. Guardar, cuidar deles. Ele vai chegar lá com seus filhos, ele não vai se envergonhar. Irmãos, esse salmo, ele fala do começo ao fim. De como nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor no nosso trabalho. Dependemos do Senhor para nos guardar. Dependemos do Senhor para abençoar a nossa família. O que esse salmo nos ensina em termos práticos ainda? E como ele aponta para Jesus? Eu queria concluir, irmãos, trazendo isso, algumas aplicações. Como esse salmo, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo. Primeira aplicação, irmãos, é descansar no Senhor. Constantemente, nós somos chamados a descansar na soberania e providência do Senhor. Porque é Ele, irmãos, que controla todas as coisas. Ele é soberano, Ele é gracioso, é Ele quem edifica a nossa casa, quem nos protege, quem nos dá o pão. É Ele, irmãos, quem nos dá filho, quem nos dá uma família. Então, quando nós descansamos no Senhor, irmãos, em sua soberania, em sua providência, isso revela dependência de Deus. E não independência. Porque nós não podemos, irmão, depender dos nossos esforços. Podemos depender da nossa sabedoria. Porque lembra, o Senhor é que controla todas as coisas. Segundo lugar, irmãos, é prioridade. Irmãos, Deus, Ele exige primazia em nossas vidas. Ele exige, irmãos, estar em primeiro lugar em nossas vidas. Infelizmente, irmãos, muitos crentes têm colocado o Senhor por último. Quantos irmãos não têm priorizado o trabalho? Tem trabalhado dia e de noite, aí hora extra, em cima de hora extra, e não tem mais tempo para as coisas de Deus. Não se envolve mais com as coisas de Deus. Por quê? Trabalho. Aí colocou o Senhor em segundo lugar. Quantos irmãos não têm colocado, por exemplo, a sua vida, a sua carreira, sua vida intelectual, curso acima de curso, profissional, vai mais pós acima de pós, não tem mais tempo para as coisas de Deus. Não estou dizendo, irmãos, que não devemos trabalhar e que também não devemos estudar. Devemos fazer todas essas coisas. Mas sem tirar o Senhor como o primeiro lugar em nossas vidas. Devemos colocar, irmãos, se o Senhor não estiver em primeiro lugar em nossas vidas, todas as outras coisas, elas não vão caminhar bem. Se eu, irmãos, não colocar o Senhor como primeiro lugar em minha vida, mas eu colocar a minha esposa, não vai sair coisa boa. Não vai sair coisa boa. Em primeiro lugar, o Senhor. É a mesma coisa. O pastor, irmãos, ele coloca o Senhor em primeiro lugar, depois a família, depois a igreja. Se ele mudar a ordem, tudo vai desmoronar. O Senhor tem que ser o centro de nossas vidas, irmãos. Terceiro lugar, os guerreiros devem ser bem treinados, né? Então aqueles que são pais, né? Eles devem, irmãos, ser bem treinados e cuidar dos seus filhos, para que eles, irmãos, glorifiquem o nome do Senhor onde estiver. Então veja, irmãos, como é que eu, sendo um pai
mas eu não sou um bom guerreiro. Não vou ensinar meu filho, irmãos, a glorificar o nome do Senhor que ele estiver. Esse salmo, irmãos, ele tem muito a nos ensinar como pais. Eu tenho que ser um guerreiro, né? Eu tenho que ser alguém treinado, hábil. O evangelho desse salmo, irmãos, muito simples. O Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, enquanto descansam. Irmãos, o evangelho é a mesma coisa. Eu não me esforço para ser salvo, mas eu descanso, porque o Senhor, irmãos, Ele provê salvação em Cristo Jesus. Estevão. Esse é o evangelho, irmãos. Deus é quem nos salva em Jesus Cristo. Você vai se esforçar e você não vai ganhar a salvação pelos seus próprios esforços. É o Senhor que nos dá graça somente. E Cristo, pastor. Simples, irmãos. Mateus 7, 24, 25 vai nos dizer, irmãos, que quem edifica a sua vida sobre a rocha, né, a casa sobre a rocha, ela não vai ser abalada. 1 Coríntios 3, 11, nenhum outro fundamento além de Cristo. E Efésios capítulo 4 vai nos dizer que Cristo ele é a pedra angular. Então vejam, Cristo ele é o fundamento e o edificador. O pastor, Cristo, é aquele que nos guarda. Lembra do bom pastor lá em João 10? O bom pastor, ele cuida e protege as suas ovelhas. Lembra daquele que vai trabalhar inutilmente para comer o pão que penosamente ganhaste? Lembre, irmãos, que João 6 vai dizer que Jesus ele é o pão que desceu do céu. E que quem comer desse pão terá a vida eterna. Cristo, irmãos, por último, ele é o Filho que vai nos defender. Sabemos, irmãos, que os filhos são a herança do Senhor. São bênçãos do Senhor. Mas é este Filho que nós precisamos. O Filho unigênito de Deus. É porque ele, irmãos, veja, quando não seremos envergonhados quando pleitear com os inimigos à porta. Veja, irmãos, aqueles que estão em Cristo, eles não vão ser envergonhados no dia do juízo. Eles não vão receber juízo. É desse Filho, irmãos, que nós precisamos. Cristo Jesus. Amém. Oremos, irmãos.